Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 681. Até no restante da transmissão ao vivo, para provar a credibilidade de todo o evento, Fan Xingjian até conseguiu que um líder do governo da China desse sua palavra de que eles se encarregariam dos 10 bilhões por enquanto. No caso de alguém matar ou derrotar Fan Xingjian com sucesso, o governo entregaria o dinheiro à pessoa. Claro, muitas pessoas ainda expressariam sua descrença nisso. No entanto, Fan Xingjian estava apenas tentando encontrar uma maneira de atrair a atenção de pessoas com poderes extraordinários. Ele queria colocar lenha na fogueira e trazer mais IP para as reportagens sobre ele. Fan Xingjian queria que o mundo inteiro, mesmo aqueles que ficaram nas profundezas das montanhas e florestas, descobrissem. Depois de tanto tempo, ele ainda não havia conseguido encontrar nenhum vestígio de superpoderes. Isso o deixou um pouco ansioso. Simultaneamente, conforme a vontade marcial de Fan Xingjian passava pelos muitos cabos de rede, indícios de distorções difíceis de detectar a olho nu se estendiam para fora. Eles então desapareceram no momento seguinte. No aeroporto, um homem com o rosto cheio de cicatrizes olhou para a transmissão ao vivo neste celular e soltou uma risada fria. A intenção de matar em seus olhos disparou. Fan Xingjian, você matou meus irmãos e atacou nossa grande seita radiante. Vou usar seu sangue para lavar esta vingança. Ele era o homem de rosto cheio de cicatrizes que gritou que iria se vingar depois que a grande seita radiante foi atacada. Ele evitou o rastreamento das redes de inteligência de vários países e contou com sua incrível experiência e habilidades de ocultação de alto nível para chegar à cidade onde Fan Xingjian estava no momento. Numerosos planos de vingança continuaram a fervilhar em sua mente, um após o outro. Só então, pequenas distorções passaram por seu corpo. Ele agarrou sua cabeça, sentindo-se um pouco confuso, porque eu sinto algum tipo de dor de cabeça. O governo da China começou a procurar pessoas com superpoderes. No entanto, esta tarefa era muito difícil. Afinal, as inúmeras pessoas que afirmavam ser mestres provaram ser trapaceiras. Era quase impossível encontrar pessoas com poderes extraordinários neste mundo. Embora Fan Xingjian tenha divulgado a notícia, o grande número de tropas militares na cidade e o prédio flutuante da Fantian Corporation impediram os desafios de todas as pessoas comuns. Não havia ninguém que pudesse se aproximar de Fan Xingjian, muito menos desafiá-lo. Na verdade, esse também foi um obstáculo que Fan Xingjian havia definido intencionalmente. Caso contrário, todos os tipos de pessoas que não tinham medo da morte se aproximariam dele e o atacariam. Seria extremamente incômodo. Em uma sala de conferências nos subúrbios da cidade, estava o professor Qian, que o general Sun havia contratado como seu consultor. Este renomado professor, que veio do Departamento de Física da Universidade de Pequim, levou a mão à cabeça e respirou ar frio. Um dos membros da equipe ao lado dele perguntou: qual é o problema? Não é nada. O professor Qian acenou com a mão. É só que minha dor de cabeça está muito ruim recentemente. Pode ser porque eu fiquei acordado por muitas noites. Em uma acomodação compartilhada do outro lado da cidade, um jovem comia macarrão instantâneo enquanto controlava o personagem do jogo na tela para matar os inimigos ao redor. No entanto, devido aos lags consecutivos, ele acabou sendo morto por seus oponentes. Vendo como seus companheiros estavam repreendendo sua cabeça, a fúria cresceu em seu coração. Droga, o serviço desta empresa de telecomunicações ainda pode ser usado. Porque continua pendurado. Os atrasos recentes foram extremamente ruins. Balançando a cabeça, ele clicou para entrar no canal de transmissão ao vivo. Ele havia acabado de enviar um comentário quando foi inundado por um monte de outras pessoas rindo de como suas reações demoraram. O jovem ficou com tanta raiva que quebrou o teclado com força. Que diabos! O tempo passou e, em apenas 3 dias, todos os poderes do aparato do Estado foram revelados. Diante do general Sun, estava um soldado que parecia extremamente forte e tinha um corpo que parecia cheio de poder. Uma pitada de arrogância e implacabilidade brilhou em seus olhos. Ele era como um lobo solitário nas planícies de grama,
dando uma intensa sensação de ameaça. O general Sun assentiu e olhou para as informações em suas mãos. O soldado se chamava Zhou Pen. Ele tinha sido originalmente um membro normal do exército. No entanto, ele repentinamente desmaiou devido a uma doença na noite passada e, depois que acordou, sua personalidade mudou drasticamente. Ele não apenas parecia arrogante e implacável, mas o mais surpreendente era que agora ele possuía poderes extraordinários. Zhou Pen, certo? General Sun disse e acenou com a cabeça. Demonstre suas habilidades. Zhou Peng sorriu com orgulho. Ambas as mãos seguraram no ar, e o sofá diante dele foi agarrado no espaço. Então, com um grande estrondo, ele se partiu em pedaços. Posso facilmente esmagar qualquer coisa ao meu redor que esteja em um raio de 100 metros, até mesmo o aço. Além disso, sinto que estou ficando mais forte a cada momento que passa. Contanto que eu tenha tempo suficiente, posso esmagar aquela presa Xingjian. Uma pitada de faísca brilhou nos olhos do general Sun, mas também houve uma pitada de hesitação. Pensar que realmente existem pessoas com superpoderes. No entanto, vamos realmente entregar tais existências para Fan Xingjian? No final, Zhou Peng ainda não conheceu Fan Xingjian. Depois que seu corpo foi implantado com muitos remédios e dispositivos de transmissão de sinal, ele foi levado para uma base militar secreta. Ele então começou a examinar os manuais secretos que estavam no drive USB de Fan Xingjian. Nutrir Zhou Peng. Descubra os segredos por trás dos superpoderes. Ele será nossa arma secreta. A possibilidade de derrotar Fan Xingjian pode estar apenas nele. Em outro lugar, o professor Qian acordou de seu sonho em choque enquanto estava coberto de suor. Aquele sonho parecia tão real. As luzes e sombras das lâminas, assim como os mares de sangue, ainda ecoavam em sua mente. Que diabos está acontecendo? No entanto, no momento seguinte, ele ficou repentinamente atordoado, percebendo que estava flutuando no ar. Em um alojamento compartilhado em outro ponto da cidade, o jovem, cuja internet não parava de funcionar, controlava o teclado e o mouse com grande surpresa. Ele continuou a completar mortes triplas ou quádruplas no jogo. Agora, em seus olhos, o mundo inteiro parecia ter desacelerado. Em um hotel sem nome, o homem de rosto cheio de cicatrizes da grande seita radiante estava se regozijando. Fluxos de chamas continuaram pescando em suas mãos. Isso é um milagre. Este é o poder que o grande Deus radiante me concedeu. Deus, você também sentiu minha fúria. Fan Xingjian, apenas espere. Vou usar o poder que Deus me concedeu para matá-lo completamente. Neste momento, Fan Xingjian estava flutuando acima da cidade. Sua inspiração súbita lhe dera um pressentimento, e ele atravessou as cidades, passou por prédios, sobrevoou viadutos, passou por vielas e finalmente chegou a um cibercafé. Ele passou pelo cibercafé e chegou à porta dos fundos. Um jovem estava sendo empurrado para um canto, cercado por 3 jovens delinquentes. Irmão, por favor, ajude a fornecer algum alívio de emergência. Empreste-nos algum dinheiro. Seremos irmãos no futuro. Se você encontrar algum problema, pode mencionar nossos nomes. Olhando para as 3 pessoas diante dele, um sorriso malicioso brilhou nos olhos do jovem. De repente, com um som de pá, ele pisou no chão e um estalo nítido soou. Ele realmente pisou no chão de cimento, criando uma grande área de rachaduras. O jovem até fez com que mais de 10 fragmentos voassem. Desça. Vendo que o jovem havia assustado os outros 3, Fan Xingjian usou sua vontade marcial para escanear o corpo do jovem, apenas para ficar levemente atordoado. Partículas de éter. Porque existem partículas de éter neste mundo. Lembro que partículas de éter não deveriam existir em toda a cidade. Desde que as partículas de éter apareceram, então este mundo é o mundo paralelo da Terra. Ou é o mundo paralelo do Miracle World. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 682. Descubra desde que Fan Xingjian chegou a este universo e a esta cidade, sua vontade marcial esteve constantemente se movendo na atmosfera,
nas redes e nos sinais eletromagnéticos. Ele se lembrava claramente de que não havia partículas de éter neste mundo no passado. No entanto, agora, ele podia sentir a existência de partículas de éter vindo deste jovem. O problema agora era: esta Terra era um universo paralelo do Miracle World. Ou foi como foi com a cidade natal de Fan Xingjian, onde as portas para o Miracle World foram abertas. Ele casualmente deixou um fluxo de espada concentrado neste jovem. Com alguns flashes consecutivos, Fan Xingjian chegou acima do Mar Oriental. A Terra, que era o planeta natal de Fan Xingjian, havia se sobreposto ao Miracle World, onde o Mar Oriental estava localizado. Poderia ser o mesmo para este mundo. A vontade marcial de Fan Xingjian desencadeou camadas empilhadas de ondas, abrangendo todo o mar. Ele queria procurar qualquer tipo de vestígio relacionado ao Miracle World. Portanto, nos próximos dias, a vontade marcial de Fan Xingjian se moveu por todo o globo e no céu. Ele cruzou o Mar do Leste e o Mar do Sul, através da Terra e das ilhas. Fan Xingjian estava tentando encontrar os menores vestígios de partículas de éter. Simultaneamente, inúmeras influências e personagens também estavam muito ocupadas graças a Fan Xingjian. Em um abrigo antiaéreo subterrâneo, mais de 10 soldados estavam armados com armas de fogo e apontavam para Zhou Pen, que estava a 20 metros de distância. Zhou Pen tinha os dois braços cruzados sobre o peito, parecendo que não se importava nem um pouco. Da sala de observação à distância, o general Sun deu a ordem: comece. Enquanto ele falava, os mais de 10 soldados dispararam suas armas simultaneamente. Faíscas jorraram e metal densamente compactado surgiu. Eles podiam transformar até mesmo a superfície lisa de uma placa de aço em uma coberta de saliências e amassados. No entanto, apesar de ter sido atacado com tamanha proeza, Zhou Peng ainda permaneceu muito à vontade e não foi ferido nem um pouco. Seus braços permaneceram cruzados enquanto ele olhava para as outras pessoas com um olhar de desdém. Fluxos de faíscas brilhavam em seu corpo, mas enquanto as balas chegassem a 1 polegada de seu corpo, elas pareciam atingir algum tipo de superliga, enviando faíscas. Na sala de controle, um membro da pesquisa engasgou: isso é inacreditável. Quando todos os ataques chegam à superfície de seu corpo, eles são bloqueados por uma camada de campo de força. A defesa desse campo de força é muito poderosa e parece ser capaz de suportar um impacto de mais de 10 toneladas por metro quadrado. O general Sun franziu a testa. Há algum problema com as medidas regulatórias? O pesquisador assentiu. Não há problemas. As nanobombas que implantamos nele ainda estão funcionando normalmente. Enquanto ele fizer movimentos anormais, poderemos explodir seu coração e cérebro. O general Sun assentiu. No entanto, no momento seguinte, suas pupilas se contraíram quando Zhou Peng agarrou o ar e mais de 10 armas foram apontadas para o céu. Com um estrondo, eles foram empurrados juntos. Então, após uma série de rangidos, eles foram torcidos juntos, formando um pedaço de metal. Muito fraco, afirmou Zhou Peng com desprezo. Ele cerrou os punhos, olhou para seu corpo e disse: sinto que o poder em meu corpo é infinito. Estou ficando cada vez mais forte e sinto que meu eu atual será capaz de esmagar até um tanque. Enquanto falava, ele fez um único pensamento, e sons crepitantes soaram no ar ao redor enquanto ele era esmagado em pedaços de correntes de ar. Eu já ultrapassei os humanos. No ar, Fan Xingjian examinou silenciosamente o abrigo antiaéreo subterrâneo. Olhando para o extremamente arrogante Zhou Pen, ele acenou com a cabeça levemente e disse: interessante. É verdade que as partículas de éter em seu corpo continuam a crescer. Além disso, parece que há um pouco da minha aura misturada dentro. Ele casualmente deixou para trás um fluxo de espada direcionado a Zhou Pen, e a vontade marcial de Fan Xingjian então varreu para longe. No quarto, o professor Qian mais uma vez sentou-se com a cabeça coberta de suor. Ele estava flutuando no ar a cerca de 1 metro de distância de sua cama. No entanto, ele não estava mais preocupado com isso.
Sua mente ainda estava ocupada com a cena de montanhas de cadáveres e mares de sangue em seu sonho. Ele teve sonhos semelhantes muitas vezes, mas nenhum deles foi tão claro quanto hoje. Em meio aos mares de sangue, Fan Xingjian estava parado arrogantemente no ar, exalando ferocidade e força avassaladoras. Seu olhar varreu o mundo. Cidades haviam sido destruídas e montanhas e rios pairavam no ar. Sua palma cortou o céu, rasgando o céu em pedaços, e os mares evaporaram completamente. O mundo inteiro tremia e inúmeras pessoas se transformaram em poças de sangue que se espalharam pelo céu. Desespero e horror. O professor Qian sentiu como se estivesse em um abismo escuro, incapaz de sentir qualquer sinal de luz ou esperança. Então, quando o professor Qian estava prestes a acordar de seu sonho, 5 silhuetas apareceram diante de Fan Xingjian. Encontros. Eles devem ser encontrados. Com este grito final, o professor Qian finalmente acordou completamente. Pare Fan Xingjian. Devo pará-lo. O professor Qian ainda estava submerso naquele sentimento interminável de terror. Precisamos encontrar essas 5 pessoas. Somente elas serão capazes de parar Fan Xingjian. Atrás do professor Qian, Fan Xingjian bateu no espaço e indícios de intenção de espada se reuniram no corpo do professor Qian. É outro. No momento seguinte, a figura de Fan Xingjian brilhou e continuou sua busca. A 10.000 metros de altura, um meteoro em chamas cortou as nuvens a uma velocidade 3 vezes maior que a velocidade do som, trazendo consigo uma longa onda de ar ao dividir o mar de nuvens. Havia uma figura humana no meteoro ardente. De repente, ele parou e correntes de chamas de plasma se estenderam de suas costas como um par de asas em chamas. Este homem era o homem de rosto marcado da grande seita radiante. Ele olhou para seu próprio corpo com grande fervor. Neste momento, seu corpo físico estava completamente envolvido por chamas, disparando continuamente chamas de plasma com uma temperatura escaldante de mais de 20.000 graus Celsius. Isso o fez parecer o lendário anjo do julgamento. Lágrimas escorriam de seus lábios, mas instantaneamente evaporaram completamente. Deus, este é o presságio que você me deu. Eu entendo agora. Vou herdar sua vontade e usar seu poder para acabar com todos os males do mundo. Enquanto o homem de rosto marcado se afogava em grande fervor e agitação, a palma da mão de Fan Xingjian já havia disparado através de lacunas espaciais e beliscado a cabeça do homem de rosto cheio de cicatrizes. Uma pessoa assim não é adequada para viver. Mas o olhar de Fan Xingjian cintilou por um momento, e ele finalmente soltou seu aperto. Ao mesmo tempo, ele canalizou um fluxo de intenção de espada no corpo do homem de rosto cheio de cicatrizes. Posso observá-lo um pouco mais. Com isso, a vontade de Fan Xingjian varreu a atmosfera e se dirigiu a um banco. No banco, tudo parecia ter parado. A água do banheiro escorria gota a gota. Os passos de um homem idoso atingiram o chão em milímetros, e as pálpebras de uma balconista se moveram para baixo centímetro a centímetro, como se apenas a ação de fechar os olhos levasse 10 milhões de anos. Tudo no banco parecia ter desacelerado 10.000 ou 100.000 vezes, entrando em um estado de câmera lenta. Nessa cena em câmera lenta, um jovem entrou no banco com muita facilidade, como se estivesse andando em seu próprio quintal. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 683, Profundidade caramba. O jovem observou como tudo se movia em câmera lenta ao seu redor e exibiu uma expressão de grande entusiasmo. Isso é como o Flash 1. Com uma habilidade como essa, sou invencível. O jovem era a mesma pessoa que costumava travar muito enquanto usava a internet anteriormente. A partir daí, ele percebeu que, enquanto concentrasse sua atenção, seria capaz de entrar em um estado de aceleração do tempo. Tudo ao seu redor parecia ter parado. Esse sentimento fez-se sentir como um Deus onipotente. Ele sorriu enquanto entrava no banco, dando um tapa na bunda de uma beldade. No entanto, assim que sua mão estendeu a mão para o dinheiro no balcão, uma força tremenda surgiu do ar e pressionou suas costas com um estrondo. O jovem caiu no chão com um baque, esparramado como um sapo.
Ele queria levantar a cabeça quando percebeu que havia um grande peso na parte de trás de sua cabeça. Alguém já estava pisando nele, pressionando-o contra o chão. Porra, quem está pisando em mim? O jovem tentou levantar a cabeça com grande fúria, mas o pé que estava pisando em sua cabeça era tão firme quanto a montanha Tai. Não importa quão grande poder o jovem desencadeasse, o pé não se movia nem um pouco. Quem é? Solte-me. Fan Xingjian bufou. Então o jovem percebeu que o seu corpo havia sido virado. É você. Quando o jovem viu Fan Xingjian, ficou ligeiramente atordoado. No entanto, ele percebeu no momento seguinte que essa pessoa era Fan Xingjian. O jovem já havia visto a transmissão ao vivo de Fan Xingjian. Vendo que Fan Xingjian estava pisando em seu rosto, uma pitada de medo passou por ele. O jovem então olhou para os arredores. Sua habilidade de aceleração do tempo parecia ainda ser eficaz. Por que é que você pode me pegar? Fan Xingjian não respondeu. Era verdade que a capacidade do jovem de acelerar o tempo era incrível. No entanto, Fan Xingjian já havia alcançado o segundo nível do nível divino. Seu tempo de reação e agilidade ultrapassaram o das pessoas comuns em centenas de milhares de vezes. Aos olhos de Fan Xingjian, o mundo era como uma cena em câmera lenta para começar. Sua habilidade é muito problemática. Fan Xingjian olhou para este jovem e um fluxo de intenção de espada entrou no cérebro do jovem. Então a voz de Fan Xingjian soou em sua mente. Era verdade que a habilidade do jovem era muito problemática. Se essa habilidade se desenvolvesse ainda mais, até mesmo Fan Xingjian acharia difícil lidar com isso. Portanto, antes que a habilidade do jovem melhorasse ainda mais, Fan Xingjian enviou um fluxo de intenção de espada para o jovem. No entanto, essa habilidade também era muito interessante, e Fan Xingjian sentiu que tinha um grande valor de pesquisa. Portanto, Fan Xingjian não matou o jovem e apenas o advertiu verbalmente. Isso evitaria que o jovem se tornasse muito indisciplinado, pensando que era imparável e então se metesse em problemas por não controlar seus poderes adequadamente. Se isso acontecesse, o jovem poderia acabar fazendo algumas coisas irreversíveis. Sentindo a dor vindo de seu cérebro, o jovem gritou: "O que você fez comigo?" "Eu só deixei um fluxo de intenção de espada", Fan Xingjian respondeu indiferentemente, "para que eu possa matá-lo a qualquer momento." Quando Fan Xingjian disse isso, o jovem sentiu uma dor intensa como se fosse picado por muitas agulhas e gritou agonizantemente: "Pare com isso, pare com isso." O jovem gritou por um minuto inteiro e olhou para Fan Xingjian com um olhar cheio de grande horror. "O que diabos você quer?" Fan Xingjian respondeu calmamente: "Nada. Xixin 2, quero que você melhore suas habilidades o máximo que puder sem infringir a lei." "Só isso? Só isso?" No momento seguinte, o Fan Xingjian já havia desaparecido diante do jovem, como se o que aconteceu ali antes fosse apenas uma ilusão. Foi só então que o jovem reagiu: "Como ele sabe meu nome?" Depois de pesquisar em muitas áreas, Fan Xingjian encontrou apenas 4 humanos que possuíam partículas de éter. Ele não encontrou nenhuma dica para o Miraculum World. Sob os sentidos da inspiração súbita, Fan Xingjian mais uma vez chegou ao lado do jovem no cibercafé. Ele ficou parado no ar, sentindo as mudanças que ocorriam no jovem. Ao mesmo tempo, através do uso de bancos de dados de reconhecimento de imagem em conjunto com as informações dos 3 sistemas do Ministério do Serviço Público e do Ministério da Educação da República Popular da China, bem como alguns outros, as informações do jovem derramaram-se na mente de Fan Xingjian como uma cachoeira. Long Tiandi 4, 18 anos. Seus pais se divorciaram quando ele tinha 3 anos e seu pai se casou novamente quando ele tinha 4. Desde então, seu pai não lhe deu atenção e ele cresceu com sua avó. 3 anos atrás, sua avó faleceu e ele abandonou a escola e se juntou às tríades. Tiandi Long. E pensar que ainda existe alguém com um nome assim? Fan Xingjian sorriu e continuou a escanear este jovem. Neste momento, Long Tiandi parecia extremamente focado e sério enquanto jogava LoL 5.
Suas emoções continuaram a flutuar para cima e para baixo enquanto a batalha no jogo continuava. De acordo com os registros do cibercafé, Long Tiandi estava aqui há 3 dias e 3 noites. Não apenas ele não havia tomado banho, Fan Xingjian também podia sentir que o estômago de Long Tiandi estava completamente vazio. Não havia comida alguma em seu estômago. À medida que Fan Xingjian investigava mais profundamente, ele podia sentir que a cada vitória que Long Tiandi conquistava em LoL, uma onda de poder da rede se reunia no corpo de Long Tiandi. Eles reporiam os nutrientes em seu corpo e até fortaleceriam seu corpo físico. Isto é, os olhos de Fan Xingjian se estreitaram. O poder na rede eram partículas de éter. O semblante de Fan Xingjian mudou e sua vontade foi ainda mais profunda. Seguindo o poder das partículas de éter, sua vontade varreu toda a rede. Depois de um dia e uma noite, Long Tiandi jogou LoL por toda essa duração, e a resistência de seu corpo aumentou mais de 5 vezes. A essa altura, seu corpo físico havia se tornado de algum tipo de super-homem, onde sua força, reação e agilidade eram comparáveis a um primeiro cavaleiro de transição. Fan Xingjian soltou um longo suspiro. Ele percorreu toda a rede para rastrear a fonte dessas partículas de éter. No final, ele percebeu que o poder vinha do prédio da Fantian Corporation. Um fato surpreendente foi apresentado diante dele. As partículas de éter neste mundo foram trazidas por mim. Então este mundo é um mundo paralelo da Terra. O mundo milagroso. Ou será que o Miracle World é a Terra? A carranca de Fan Xingjian se aprofundou e ele não continuou pensando sobre isso. Por outro lado, ele olhou para Long Tiandi. Este mundo originalmente só tinha as partículas de éter que sua vontade marcial carregava. Portanto, quando sua vontade varreu a rede, esse poder foi disseminado sem saber. Era exatamente como quando longos rios corriam pela terra, sempre haveria água deixada para trás. Em um mundo como Miracle World, onde as partículas de éter estavam por toda parte, isso não seria um problema. No entanto, nesta terra onde não havia partículas de éter, isso era um problema. No momento, o que mais deixou Fan Xingjian perplexo foi como as partículas de éter que ele enviou reforçaram e fortaleceram essas 5 pessoas. Além disso, tais reforços eram diferentes dos métodos de cultivo do Miracle World. Eles pareciam ter estimulado 5 tipos de habilidades de 5 pessoas diferentes e depois continuaram a desenvolvê-los. Ainda preciso observar mais e obter mais dados. Fan Xingjian continuou a pensar. Se este mundo realmente se tornasse uma existência semelhante ao Miracle World, ele seria capaz de sentir seu corpo físico que estava no Miracle World. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 684. Aja Fan Xingjian olhou para Long Tiandi. Então sua mão de repente disparou, agarrando Long Tiandi pelo ombro. Naquele instante, Long Tiandi sentiu uma forte onda de poder vindo de trás dele. Luzes e sombras brilharam diante de seus olhos, fazendo-o sentir como se tivesse passado por um túnel do tempo. Eles então chegaram instantaneamente a 10.000 metros no céu. O que surpreendeu Fan Xingjian foi que Long Tiandi não parecia nem um pouco perturbado ou ansioso, apesar de ter passado por uma mudança tão repentina. Em vez disso, Long Tiandi manteve uma expressão fria, olhou para o mundo sob seus pés e depois voltou seu olhar para Fan Xingjian. Fan Xingjian, eu já vi você antes, disse Long Tiandi calmamente. O que você quer? Fan Xingjian sorriu e perguntou, você não tem medo de mim? Por que eu deveria ter medo de você? Long Tiandi disse friamente enquanto olhava diretamente nos olhos de Fan Xingjian. No entanto, Fan Xingjian não pensou nisso. Um total de 5 pessoas com superpoderes estavam sob sua supervisão, e ele planejava ensinar este Long Tiandi pessoalmente e observar como as coisas iriam. No momento, Fan Xingjian ainda não conseguia entender completamente este mundo em que estava, especialmente no que diz respeito a como os 5 foram capazes de ganhar superpoderes. Portanto, ele queria observar as mudanças nessas 5 pessoas e descobrir a profundidade por trás dessas mudanças. Fan Xingjian disse, ajoelhe-se e me reverência como seu professor.
Posso lhe ensinar o método de cultivo. Long Tiandi bufou e disse, eu, Long Tiandi, nunca me ajoelharei diante de ninguém em minha vida. Se você quer me ensinar, então faça. Caso contrário, esqueça. É impossível para mim me ajoelhar diante de você. Fan Xingjian sorriu, estreitou os olhos e disse, você não tem o direito de negociar as condições comigo. Ele então agarrou, enviando sua vontade marcial jorrando ferozmente para pressionar Long Tiandi. Long Tiandi soltou um bufo abafado e sentiu como se estivesse suportando o peso da montanha Tai. Seu corpo foi forçado a se curvar. Apesar disso, ainda havia sentimentos de implacabilidade e arrogância em seus olhos. Eu, Long Tiandi, sou uma pessoa nascida com muito orgulho. De jeito nenhum vou me ajoelhar diante de você. Berrando furiosamente, Long Tiandi tentou resistir. Fan Xingjian sorriu friamente e pressionou levemente com a palma da mão. O corpo de Long Tiandi agora estava completamente pressionado e seus joelhos enviaram camadas de correntes de ar. Seus 4 membros e cabeça estavam todos no chão, prostrados em direção a Fan Xingjian. Sob o controle de Fan Xingjian, Long Tiandi se curvou 3 vezes. Durante todo o processo, Long Tiandi cerrou os dentes e grandes sentimentos de fúria e humilhação brilharam em seus olhos. Muito bem. Mantenha esse olhar. No cultivo que se seguirá, não desejo que você perca seu espírito de luta. Long Tiandi olhou para Fan Xingjian e disse, Fan Xingjian, no futuro, definitivamente devolverei a humilhação que sofri hoje 10 vezes. Nos 10 dias seguintes, Fan Xingjian guiou Long Tiandi em seu cultivo enquanto observava o progresso das outras 4 pessoas que também possuíam superpoderes. Em suas observações, as taxas de melhora dessas 5 pessoas foram tremendas. Isso foi especialmente verdade para Long Tiandi, cuja resistência corporal continuou aumentando enquanto estava sob a orientação de Fan Xingjian. Long Tiandi foi quase capaz de romper casualmente a velocidade do som como ele desejava, e mesmo que seu corpo físico fosse atingido por um grande poder de fogo, ele ainda permaneceria ileso. Foi no 12º dia de estudo que Fan Xingjian finalmente descobriu um novo segredo para as 5 pessoas com superpoderes. Então é assim. Minhas partículas de éter foram absorvidas por eles, e depois que eles obtiveram esse poder, suas existências continuam mudando o ambiente, fazendo com que partículas de éter nasçam neste mundo. 12 dias de pesquisa permitiram que Fan Xingjian descobrisse um fato surpreendente. À medida que as 5 pessoas com superpoderes ficavam cada vez mais fortes, os poderes que emitia mudavam rapidamente o ambiente da Terra, enchendo a Terra inteira com partículas de éter. Sentindo essa incrível mudança, Fan Xingjian entendeu o que deveria fazer agora. Acelere essa reação e realmente preencha toda a Terra com partículas de éter. Este mundo se tornará o mundo dos milagres e também poderei sentir meu corpo físico. Quando Fan Xingjian disse isso, o prédio da Fantian Corporation balançou um pouco e voou rapidamente em direção ao Polo Sul. A intenção da espada mortal envolveu todo o prédio da Fantian Corporation, impedindo que o prédio fosse danificado, apesar de correr a uma velocidade várias dezenas de vezes maior que a velocidade do som. Pelo contrário, a proeza de seu voo era muito avassaladora, e os fortes vendavais que criou varreram como tornados. À medida que o edifício descia em direção ao Polo Sul, inúmeros desastres de vento e tsunamis foram criados ao longo do caminho. No caminho para o sul, todo o edifício atravessou oceanos, provocou uma miríade de correntes de ar e então chegou ao céu acima do Polo Sul. No momento seguinte, campos magnéticos violentos surgiram do prédio da Fantian Corporation, atingindo as planícies de gelo do Polo Sul e estimulando inúmeras ondas difíceis de serem vistas a olho nu. Enquanto o campo magnético continuava se ajustando uma e outra vez, uma luz brilhante foi liberada do prédio da Fantian Corporation como feixes de ondas de luz, caindo no chão. Cada vez que as ondas de luz colidiam com o solo, todo o Polo Sul, e até mesmo todo o campo magnético da Terra, sofria mudanças a uma velocidade surpreendente. Confiar na rede é muito lento.
Fan Xingjian estava no nível mais alto do prédio da Fantian Corporation, enviando uma violenta vontade marcial fervilhando em direção ao Polo Sul, que agora estava sob seus pés depois de se transformar em ondas de campos magnéticos. Como já entendia a situação, Fan Xingjian planejou agir e usar seus próprios poderes para acelerar a mudança que estava ocorrendo na Terra, preenchendo rapidamente toda a Terra com partículas de éter. O que ele queria fazer era enviar o poder de sua vontade marcial se estendendo enquanto seguia todo o campo magnético da Terra, aumentando rapidamente a densidade das partículas de éter. Todo o processo consistia em Fan Xingjian absorvendo infinitamente calor, luz e outras energias que existiam na atmosfera e, em seguida, transformando-as no poder de sua vontade marcial, mudando toda a Terra através dos campos magnéticos da Terra. Se isso continuasse, toda a Terra seria gradualmente preenchida com partículas de éter. Mesmo as pessoas comuns obteriam gradualmente poderes extraordinários, e toda a raça humana passaria por uma tremenda mudança. Como já entendia seus objetivos, não tentou mais esconder nada e agiu imediatamente. Ele nem mencionou nada a nenhum país. No entanto, a série de ações de Fan Xingjian foi muito grande e, em apenas uma hora, ele atraiu a atenção do mundo inteiro. O que ele está fazendo? Ele mudou o campo magnético da Terra e canalizou algum tipo de energia que não entendemos. Ainda não sabemos qual é o seu objetivo final. Mas a única coisa certa é que, se permitirmos que ele continue assim, toda a Terra passará por uma mudança irreversível e nosso mundo se tornará um estado que ele espera que esteja. Avisos, telefonemas e muitas outras mensagens continuaram indo para Fan Xingjian, mas ele os prestou atenção. Não há nenhuma reação ou resposta. Isso não deve continuar. Destrua Fan Xingjian. Acima do prédio da Fantian Corporation, Long Tiandi foi banhado por camadas de ondas de luz. À medida que o campo magnético continuou a ficar mais forte, suas habilidades também cresceram a um ritmo inacreditável. Seus olhos varreram o céu, olhando para Fan Xingjian. Long Tiandi escondeu sua intenção de matar no fundo de seu coração. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.